De volta aqui ao nosso curso Fator de Risco Ruído, da Engenharia ao Direito. Fizemos aí um preâmbulo, né? Fizemos aí uma introdução, posicionando o nosso nobre amigo aí nesse contexto de saúde e segurança do trabalhador, meio ambiente do trabalho, ruído e seus desdobramentos no campo do direito, a partir do direito previdenciário, tributário, considerando sempre o direito constitucional em primeiro plano. Do lado da engenharia, estamos tratando aqui de física, basicamente cálculo 1, física 1, estamos tratando aqui de acústica, estamos tratando de pressão sonora, força na unidade de área, pressão, força, Newton por área, metro quadrado, pascais. Um sistema internacional de medidas, pressão é expresso em Pascal, em homenagem a Blaise Pascal, grande físico, né? Então, no campo da engenharia, estamos tratando de acústica. Acústica é ciência que estuda os sons. E o que é som? Som é tudo aquilo que é audível. Simples assim. O que é som? É aquilo que eu escuto. É aquilo que o ser humano normal, médio, escuta, né? Então, o ser humano normal, médio, escuta o quê? Escuta uma variação da pressão atmosférica, que a atmosfera está aqui, com a pressão da coluna, dada pela gravidade, a lei da gravidade atrai a massa de ar é atraída pela Terra, e nós temos aí uma pressão da coluna de ar. Essa pressão da coluna de ar é chamada de pressão atmosférica. Nós escutamos apenas a variação da pressão atmosférica. A gente não escuta a pressão atmosférica. Nós escutamos a variação. Por quê? Porque o nosso sistema central, nervoso central, cerebral, nós temos a aptidão, tem a concepção de projeto que nos permite apenas pegar a variação, por definição de projeto. Ou seja, nós temos um sistema cerebral, neural, a partir de pulsos elétricos que são emitidos por variação de cílios cocleares. Essa variação de cílio coclear, que são os cabelinhos, né, lá na cóclea, essa variação produz diferença de potencial. E a diferença de potencial é codificada pelo cérebro, a partir de pulsos elétricos, em miliampere e milivoltagem. Para variação, para alteração, para mexida desses pelinhos, né, desses cabelinhos, que são bilhões, né, são os cílios cocleares, você tem um sistema hidráulico. O sistema hidráulico a partir da linfa, na endolinfa, que é um líquido. Esse líquido, dentro de um sistema de vasos comunicantes, opera em alturas, em deslocamentos. Esse deslocamento se dá por uma variação de um pistão, que é o tímpano. Esse pistão, a partir de 3 ossos, bigorna, estribo e martelo, são os 3 menores ossos do corpo humano. Esses ossos trabalham em mecanismo de alavanca e por deslocamento diferencial, considerando força e deslocamento, você tem, para a mesma pressão, você tem forças distintas, né? Se o braço é maior, a força é menor. Se o braço é menor, a força é maior. E você trabalha por sistema de alavancas. Então, no primeiro momento, nós temos toda a construção, toda a técnica, todo o conhecimento humano na área de aerodinâmica, né? De variação, de ventilação, a própria conformação da orelha humana, a conformação que garante um deslocamento lamelar, né? Diminui a turbulência dessa chegada, dessa variação de pressões atmosféricas aqui na superfície sensível, né, com a superfície do tímpano. Essa conformação da orelha é exatamente para garantir um movimento lamelar na entrada o mais uniforme possível, de forma a homogeneizar a entrada dessa pressão, dessas forças, né, na superfície do tímpano. O tímpano faz essa transformação da energia aérea, energia aerodinâmica, em energia mecânica, por deslocamento de osso, né, em mecanismo cinemático, dinâmico, cinemático, que pega a velocidade, e dinâmico, porque trabalha com forças.
esse mecanismo faz com que haja maior força resultante e que, portanto, consiga fazer a compressão desse líquido, né? Então, nós temos aqui o sistema fechado, com vasos comunicantes, com líquido, chamado endolinfa, essa linfa, né? E esse líquido se movimenta a partir desse mecanismo de batidas, que é a transferência da variação do ar pelo tímpano, que via mecanismo de alavancas, energiza, movimenta esse líquido. Então nós temos aí, pessoal, de forma muito simplificada, né? De forma muito reduzida, nós temos aí quatro searas, né, de conhecimento da engenharia. Aerodinâmica, mecânica dos fluidos. Basicamente aqui nós temos conhecimento da área de número de Reynolds, que trabalha com turbulências, né? Os coeficientes aerodinâmicos, né? Esse formato da orelha do ser humano é um formato, e todos os animais, né? Tem toda essa preocupação com o formato, porque está preocupado com a aerodinâmica, de forma que a energia que chegue dentro do esquema de concepção de projeto desse animal, né? Então você pega a orelha do elefante, né? Serve para muita coisa, mas principalmente para garantir a entrada em ponto ótimo do nível de escoamento desse fluido, né? Esse é o ponto central aqui desse primeiro conjunto de conhecimento, né? Conjunto de conhecimento aerodinâmico lá. Depois nós temos mecânica mesmo, princípio de Steven, né? Mecânica, alavanca, braço, área, pistão, força, deslocamento, velocidades, né? Então nós temos mecânica. Na sequência nós temos hidráulica, porque essa mecânica se transfere para o líquido, e aí nós entramos aí em princípio de Arquimedes, princípio de Steven, né? Relação de área para uma mesma pressão, você altera a força, né? Para a mesma pressão, uma relação força e área, mantém a pressão, você altera a área, altera a força, altera a área. Como as áreas vão se ajustando aqui dentro, você tem forças ajustadas, né? Sempre amplificando as forças, né? Olha que interessante. Pessoal, estamos falando aqui de 1000 batidas por segundo, numa frequência de 1000 Hz. O que é Hertz? Em homenagem ao Hertz. Hertz é a unidade do Sistema Internacional de frequência. Frequência é a quantidade de vezes que se repete um ciclo num determinado tempo. Então, frequência é a quantidade de vezes que um ciclo se repete num determinado tempo. Então, a frequência que é captada, que é transferida por esse sistema auditivo, essa frequência é da ordem de 20 Hz, 20 vezes por segundo, a 20.000 Hz, 20.000 vezes por segundo. Presta atenção, presta atenção. Na hora que eu estou falando com vocês aqui, eu estou falando numa frequência de corda vocal que está ali na ordem de 3.800 a 4.200 Hz. Minha corda vocal está vibrando. E agora que eu fui para 6.000 Hz. Então a corda vocal está vibrando em 6.000 Hz. Presta atenção. O corpo humano tem essa velocidade. A gente consegue chegar a esse nível de velocidade. Se você tem uma cantora de ópera, né? Um cantor de ópera, enfim, que vai naquele... Esse cara aí é um super-humano, né? É um super-humano, porque você consegue vibrar sem destoar, sem ter distorção, né? Você consegue vibrar de forma harmônica, tranquila, audível, tranquilo, melódico, coisa gostosa de escutar, né? Aquilo não irrita, tem todo um... Né? Por quê? Porque o cara sai do grave, que é 200 Hz, 400 Hz... A corda vocal foi para 10.000 Hz aqui, ok? Então, quando você está no agudo, o agudo é alta frequência. Pessoal, alta frequência, se a gente fosse fazer um zoom aqui, fosse fazer um slow motion aqui, uma filmagem bem lenta, a gente ia ver os mecanismos trabalhando 1000 vezes por segundo, 15.000 vezes por segundo. Presta atenção. O ar está batendo 15.000 vezes por segundo aqui. Então, tem um pistão lá
que é o alto-falante que dá o golpe. Pá, 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 pá. Agora dá 15 mil vezes. Um som altamente agudo, né? Altíssima frequência. O corpo humano consegue traduzir isso em som. Entende? Estou conseguindo me explicar, pessoal? Então nós temos aerodinâmica, nós temos mecânica, nós temos hidráulica. Achou pouco? Elétrica. Achou pouco? Eletrônica.